muito além daquela serra que ainda azula no horizonte, nasceu Iracema. Iracema, a virgem dos lábios de mel, que tinha os cabelos mais negros que a asa da graúna e mais longos que seu talhe de palmeira. E como eu sofri para ler isso. Quando eu estava estudando para o vestibular, era Iracema. Hoje é Tio, mas também tem muitos outros. Tem Senhora, tem Lucila, tem o Guarani com o Eterno Amor de Peri Ceci. Lembra? Porque Ceci é dona de Peri. Peri respira. Ceci tá no ar. Peri bebe água. Ceci tá na água. Peri pega sol. Ceci é o sol. Ceci é tudo pra Peri. As histórias todo mundo já conhece, mas por que é tão difícil ler José de Alencar? A vida desse cara, olha, podia dar um filme ou, sei lá, uma novela. Ele viveu só 48 anos, mas teve tempo de escrever 19 romances, 6 peças de teatro, incontáveis crônicas, ensaios, críticas literárias, artigos jurídicos, porque ele era formado em Direito, mas a atividade literária, por incrível que pareça, não era o ganha-pão dele. O José de Alencar era, acima de tudo, um político. Monarquista, conservador, escravista e católico. Ninguém representava melhor os valores predominantes da sociedade brasileira no Segundo Império quanto o deputado cearense José Martiniano de Alencar. Uma vocação para a política que veio de família. O pai dele, José Pereira de Alencar, foi um republicano revolucionário que participou de um levante conhecido como Confederação do Equador. Mas aí, em algum momento da vida, ele deve ter mudado de ideia porque acabou virando senador do Império e até ajudou a arquitetar um golpe conhecido como Golpe da Maioridade, que fez com que o Dom Pedro II virasse rei ainda adolescente. E aí ele passou o resto da vida como senador e protegido do Dom Pedro II. Com um pai desses, não tem como escolher outra profissão. Com 31 anos, ele já foi eleito deputado e foi reeleito outras 3 vezes e sempre pelo Partido Conservador. Ele só não virou senador porque o Dom Pedro achou que ele era um pouco novo demais, 40 e tantos anos. Mas foi mais ou menos nessa época que ele mais intensificou a atividade literária dele e sempre tomando muito cuidado para respeitar e ser coerente com as ideias políticas que ele defendia como deputado. O livro Tio faz parte desse projeto político dele. Ele foi escrito em 1872 e faz parte de um projeto maior que ele tinha de escrever sobre a formação do Brasil, a formação dos brasileiros em todos os períodos históricos e em todas as regiões do país. É que o nacionalismo é muito importante em José de Alencar e no romantismo brasileiro. Por isso que vai estar presente em todas as obras dele. Nesse livro Tio, ele escolhe como cenário o interior de São Paulo. Mas a gente tem que tomar muito cuidado, não dá para ler como se fosse um documentário de como era de verdade a vida dos caipiras naquela época, porque é só um cenário, um palco onde ele vai contar uma história que é universal, a luta do bem contra o mal. Por isso que a gente tem às vezes a impressão de que os personagens de Tio não são de verdade, que eles agem de um jeito esquisito. É porque eles são idealizados, eles são estereótipos. A falta de realismo é intencional. E é só quando a gente entende isso é que consegue aproveitar e gostar da história da menina Berta. Ela é uma moça simples, órfã de pai e mãe, super humilde, mas ela representa a personificação do bem. Aliás, é nessas horas que a gente tem que lembrar do quanto que a igreja influenciava o pensamento da sociedade naquela época, inclusive do José de Alencar. E aí a gente percebe que a Berta, ela tem virtudes parecidas com a de uma santa. Ela é até capaz de operar alguns pequenos milagres.
E não, eu não tô falando daquela passagem em que ela controla uma serpente assassina só com a força do olhar. O verdadeiro milagre dela é conseguir resgatar da maldade, do rancor, da loucura, uma série de personagens marginalizados e sofredores. Aliás, é justamente num desses milagres que ela deixa de ser Berta para se transformar em Tio. E eu confesso que essa é uma das passagens mais bonitas e delicadas que eu já li recentemente. E justamente numa obra do José de Alencar que eu tanto detestava na escola. Mas eu sei que você que está estudando para o vestibular não deve estar sentindo nada disso, afinal você não consegue nem entender o que esse diabo desse livro diz. Só essa edição que eu tenho tem todo o finalzinho aqui de glossário. Glossário para as palavras difíceis que aparecem em praticamente toda a frase. É muito chato. Não é à toa que está rolando uma discussão enorme sobre um projeto que quer reescrever livros clássicos, tem até um livro do José de Alencar, trocando as palavras difíceis por outras palavras que sejam mais atuais. Ele foi criado por uma escritora que defende que facilitar os livros clássicos é importante para aproximar a leitura dos jovens e das pessoas que não têm acesso à educação. Só que os críticos dizem que isso é uma deturpação, uma falsificação da literatura brasileira. Agora, sem querer entrar demais nessa polêmica, eu sou da opinião de que não faz tanta diferença assim entender todas as palavras para conseguir gostar de um livro. A maioria a gente até consegue deduzir, não precisa ficar consultando no dicionário o tempo inteiro, isso é muito chato mesmo. Porque olha só, eu acho que todo corintiano sabe muito bem o que é figurar entre os primeiros do nosso esporte bretão. E todo palmeirense, será que algum precisou de dicionário para saber que a dureza do prélio não tarda? E aqueles 70 mil brasileiros que lotaram o Maracanã em 2013 e cantaram a capela o complicado hino nacional? Será que eles entendiam cada uma daquelas palavras? E será que isso fazia diferença? Eu acho que, no final das contas, não faz tanta diferença assim entender todas as palavras de um livro. É muito mais importante conseguir sentir o que elas querem dizer. E a gente fica por aqui. Até a próxima! Não se esqueça de visitar o blog lerantesdemorrer.com para mais dicas de literatura e também de curtir o vídeo, de se inscrever, compartilhar e tudo mais. Tchau!